Fala, galerinha! Vamos estar fazendo mais um exercício sobre treliças. Dessa vez nós vamos fazer o exercício 6.17 do Hibbeler, 14ª edição, do livro Estática Mecânica para Engenharias. Então, o enunciado da questão diz o seguinte: determine a força em cada membro da treliça prédio e indique se os membros estão sob tração ou compressão. Essa treliça aqui, ela é bem interessante porque ela possui um eixo de simetria. Então, se eu traçar um eixo aqui, a partir dessa barra, que é a barra JD, eu vou perceber que esse meu primeiro lado, aqui, não saiu reto, né? Ele vai ser igual a esse segundo lado. Então, ele é reto tanto em dimensões, quanto em forma, estrutura, cargas. Então, tudo é espelhado, no caso, né? Então, eu tenho essa carga no ponto C, que é a mesma carga no ponto E. Então, nós vamos estar podendo utilizar uma ferramenta muito legal no F2, que é a ferramenta Transform. Então, vamos colocar lá essa estrutura no programa. Então, como sempre, primeiro ativar o grid e ativar o snap. Entretanto, aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente, porque nas questões anteriores nós estávamos ativando o grid e o snap, que é o padrão, o início de tudo, tem que fazer isso. Porém, estávamos utilizando a distância de 1 metro, né? Tanto na vertical quanto na horizontal, porque as questões, elas pediam isso. Porém, aqui nós percebemos que a distância entre cada ponto, no caso, é de 2 metros. Então, de A para B eu tenho 2 metros, de B para C também 2 metros. E o mesmo vale para essas barras na verticais que nós vamos colocar. Dessa forma, eu vou estar alterando, então, a distância entre meus pontos nas malhas também, que isso vai me auxiliar ao lançar a estrutura no programa. Então, eu vou estar mudando minha distância na horizontal para 2 metros e a minha distância na vertical também para 2 metros. Agora sim, eu sei que a cada ponto eu tenho uma barra aqui na horizontal, ou então eu consigo fazer mais facilmente uma barra aqui na vertical. Então, vou selecionar meu ponto de origem para começar a desenhar minha estrutura. Esse daqui vai ser meu ponto de origem. E eu vou desenhar minhas 3 barras da horizontal, que são do banzo inferior. Então, aqui eu tenho a B, BC e o CD. E agora eu vou fazer minhas barras verticais. Então, LB tem 2 metros, KC tem 4 metros, então aqui a distância de 2 pontinhos. E DJ tem 6 metros, então são 3 pontinhos. E agora basta conectar e fazer as nossas diagonais. Tendo feito isso, ESC para sair do comando e vamos fazer o outro lado. Então, para fazer o outro lado, a gente vai utilizar a função Transform. Vamos selecionar toda a estrutura, agora selecionar a função Transform. Percebam que aqui já está selecionado Enable Transform. Então, a função ela já está habilitada. E também nós devemos selecionar essa função aqui, que é Leave Original. Por quê? Para manter a minha estrutura original. Então, eu vou criar uma outra, mas essa aqui, que é a minha estrutura original, ela vai continuar aqui do jeito que ela está. Ela não vai ser modificada. Então, aqui tem várias funções que eu posso estar selecionando para fazer com essa minha estrutura original, que é mover, rotacionar, mudar a escala. E aqui nós vamos usar essa daqui, no caso, Mirror, que é para espelhar. Então, eu tenho que selecionar o meu ponto, que vai ser do meu eixo de simetria, a partir de qual ponto eu quero fazer essa espelhagem, eu quero espelhar essa estrutura. Eu vou selecionar esse ponto aqui do meio. Eu podia estar selecionando qualquer um desses pontos, né? Esse ou esse. Então, eu vou selecionar esse ponto aqui e vou dar um clique. Automaticamente, o programa ele já vai jogar a estrutura para o lado seguinte. Mas eu também posso estar colocando, né, fazendo esse espelho em outras direções. Aí eu vou agora clicar mais uma vez na tela, que é para poder colocar, para poder fixar a minha segunda estrutura. Vou dar um ESC para sair do comando. Agora sim, eu tenho a minha estrutura completa. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar a nossa estrutura e colocar as rótulas, porque a nossa estrutura, ela é uma treliça articulada. Então, para ela trabalhar como uma treliça articulada, eu tenho que colocar as rótulas em ambas as extremidades de cada membro. Então, aplicando. Agora, nós vamos colocar nossos vínculos de apoio. Então, aqui no ponto A, eu tenho um apoio de segundo gênero, que vai restringir meu movimento tanto na horizontal quanto na vertical. Então, vai ser fixo o meu movimento em X e fixo o meu movimento em Y.
Vamos verificar agora. No ponto G. No ponto G, eu já tenho um apoio de primeiro gênero, que vai restringir o meu movimento apenas aqui, ó, na vertical, porque o movimento na horizontal, ele é permitido. Então, diminuir. E vou fixar apenas aqui em Y e deixar livre em X, porque o movimento na horizontal é permitido. E agora, basta aplicar as cargas para poder, né, a gente tá definindo aí parâmetro do material e seção transversal para verificar os resultados. Então, aqui no ponto C e E, eu tenho a mesma carga, então eu posso selecionar os dois pontos ao mesmo tempo. Então, vou selecionar o ponto C, pressionando Shift, seleciono o ponto E, e agora eu vou criar minha carga para aplicar nesses dois pontos. A minha carga vai se chamar 10, vou criar o arquivo para essa carga e colocar o valor dela. Então, é menos 10, porque é de baixo para cima. Como os meus pontos já estão selecionados, basta eu aplicar. E aqui está a carga dos meus pontos. Agora, para o ponto D, eu tenho que fazer novamente, né? Porque é outro valor. Então, eu vou criar outro arquivo com o nome de 20, que é a minha carga de 20 kN. Então, é menos 20. E vou aplicar no ponto D. O que falta agora? Agora, nós precisamos definir parâmetro do material, que não foi especificado na questão. Então, eu vou colocar aqui como treliça 6.17. Não foi especificado na questão, então você pode estar adotando qualquer um para apenas verificar seu resultado dos esforços em cada barra. Vou selecionar o material de alumínio e aplicar aqui essa sugestão já do programa. Agora precisamos definir as propriedades da seção transversal. Então, treliça, criar um novo arquivo, colocar treliça 6.17, que eu vou nomear esse meu arquivo. Eu posso estar escolhendo qualquer forma, né? As mais fáceis são retangular e circular. Retangular você tem que dar apenas duas medidas, que é a altura e a largura, e a circular apenas o diâmetro. Então, eu vou selecionar aqui circular. Também não foi definido na questão, então você pode estar escolhendo, mas caso seja definido, você tem que colocar o valor que está ali na questão. Então, para circular, eu vou adotar 200 metros e aplicar em toda a minha estrutura. Agora só falta a gente salvar esse nosso arquivo, treliça 6.17, que é esse problema, e salvar. Aqui nós temos o diagrama de esforços, né? Os diagramas de esforço de tração e compressão. Então, você pode estar aumentando a escala desses diagramas ou diminuindo. Como pediram apenas os valores, eu gosto de deixar na escala mínima, porque assim eu consigo visualizar melhor os valores. Percebam que a nossa treliça ela não possui diagrama de esforço cortante e nem de momento fletor, porque ela trabalha, né, como uma estrutura articulada que possui rótulas em todas as suas extremidades. E as suas cargas, elas são aplicadas apenas nos seus nós. Então, vou diminuir aqui novamente. Vou aumentar aqui o tamanho desse texto. Então, nós devemos colocar como large, para melhor visualização. Percebam também que eu só tenho uma casa decimal. E eu quero, para esse exercício, uma maior precisão. Então, nós vamos vir aqui em Options, Unidades e Números, e procurar aqui força, que no caso, né, são os nossos esforços, e já estão em quilonewtons, de acordo com a questão, porém a gente tem que alterar as casas decimais. Então, você pode estar escolhendo 2, 3, 4, enfim, vai de acordo com o que for necessário para você. Para mim é 2 casas decimais, e vou dar um OK para salvar. Então, aqui eu já tenho os meus esforços com 2 casas decimais. Vamos colocar aqui também para mostrar as reações de apoio. Então, vem Display, Reaction Values. Aqui nós temos nossas reações de apoio, que é tanto 20 kN para o ponto A, quanto para o ponto G. E você também pode estar alterando aí o fundo, né? Dependendo do que você achar melhor para a visualização. Vou colocar aqui o fundo preto, que algumas pessoas acham melhor. E esses daqui são os nossos esforços em cada barra. Lembrando, esforço positivo corresponde ao esforço de tração, enquanto esforço negativo corresponde aos esforços de compressão.
tendo em vista que isso foi solicitado na questão, né? Então você tem que estar colocando o valor desses esforços e também indicando se é de tração, os positivos, ou se eles são de compressão, que no caso aqui são os negativos, beleza? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.